Olá, meus amigos, um dia de muita paz. Gente, a tia sempre fala um dia de muita paz, porque essa é a paz do Cristo. É a paz que significa o trabalho renovador. Então, pautado nesse trabalho renovador, muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita, e hoje nós iremos estudar vida e sexo. E hoje é exatamente 9 de agosto de 2021. E hoje é o nosso capítulo 9, titulado União Infeliz. Agradecemos então a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade de aprendizado. E que a espiritualidade possa nos inspirar mais uma vez. Então vamos lá. O nosso querido Emmanuel, ele pega a pergunta 167, questão 167 de O Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Então o tema é união infeliz, e você percebe que hoje isso virou algo corriqueiro. O povo casa e descasa com uma facilidade muito grande, e vamos ver como o nosso querido Emmanuel vai abordar. E a pergunta é: qual o fim objetivado com a reencarnação? Agora ele vai falar de união infeliz e pega o objetivo da reencarnação. Hashtag fica a dica: expiação. Então aqui ele já diz: ninguém se casa para viver um conto de fada. Não existe isso aqui na Terra. Só nos filmes. E ainda assim é de mentirinha. Porque às vezes até os personagens acabam brigando lá, né? A gente vê lá Uma Linda Mulher, isso é antigo, né, gente? Foi lá longe, né? A gente vê lá Uma Linda Mulher, a Julia Roberts, lindíssima, com Richard Gere, aquele homem belíssimo. Gente, é filme. Só isso. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Onde há justiça? Ou seja, a justiça é: plantou, colheu, bateu, levou. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então ninguém passa por nada por um mero acaso da vida. Vamos lá então, vamos pegar o nosso Emmanuel. Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. E claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto a truculência ou o peso de alguém. Ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções, tem um livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a... Como ele disse, não existe a obrigatoriedade, não existe para nada. Você é obrigado a ser bom? Não. A gente escolhe, o nome disso é livre-arbítrio. Mas o fato de eu ter a liberdade de escolher, isso me dá a responsabilidade de assumir as minhas escolhas. Faz sentido? Ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais jungidos, ou seja, ligados pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Então, se você acha que acabar um casamento é se libertar, sinto muito, mas essa não é a verdadeira libertação. Porque se você abandona um casamento deixando marcas emocionais no outro, você não está se libertando, você está se aprisionando. Por isso é que ele usa o termo para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. E essa vida aí não é essa vida, essa existência. Ele está falando da vida porque a vida é uma só.
com várias existências. Então ele está na contabilidade dessa vida de espírito que nós somos. Todavia, antes que a vida os registre por fora, grava em nós mesmos, em toda a extensão, o montante e os característicos de nossas faltas. Grava onde, gente? Em nós mesmos. Em nós mesmos. Em toda a extensão. Em toda a extensão, ponta a ponta, não esquece nada. A pedra que atiramos no próximo, talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento. E, enquanto não se remove a causa da angústia, os efeitos dela perduram sempre, tanto quanto não se extingue a moléstia. Em definitivo, se não eliminamos na origem do mal. Nas ligações terrenas, encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima, ou seja, o fofo e a fofa, os reflexos de nós próprios. Você já tinha parado para pensar nisso? Reflexo é o quê? É igual? Bem parecido? Igual, é o mesmo. É o mesmo. Quase sempre no companheiro, na companheira da vida íntima, os reflexos de nós próprios. Ainda há pouco ele não falou que tudo fica registrado. Ele não falou que a pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento. Então a pedra que você jogou não voltou a pedra, mas o sofrimento permanece. E às vezes é esse fofo e a fofa que está do teu lado. A relação. Reflexo de nós próprios. Então esse reflexo, gente, não é só na condição de parecer, é na condição de fazes hoje o que eu fiz ontem. Sofro contigo o que fiz sofrer ontem. A vida mandando o teu reflexo. Olho, olho, dente, dente. Vem Jesus, porque esse é o código de Hammurabi, que Moisés também colocou. E aí veio o nosso Senhor Jesus. Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. É natural que todas as conjunções afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins, enaltecidos de beleza e perfume. Lembrando livros de educação, cujo prefácio nos enleva com a exaltação dos objetivos por atingir. A existência física, entretanto, é processo específico de evolução nas áreas do tempo. E assim como o aluno nenhuma vantagem obterá da escola se não passa dos ornamentos exteriores do educandário em que se matricula. O espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento, caso pretendesse imobilizar-se no êxtase do noivado. Fica só lá no comecinho. Não, vai lá pro final, vai pagar a conta de água, luz, acordar de madrugada, para boleto bancário, limpar a casa, roupa, menino para cuidar. Os princípios kármicos desenovelam-se com as horas. Os princípios kármicos. Isso aí é num novelo. Não tem aquele novelozinho, aqueles tubinhos? Vai estar desenrolando, devagarzinho, fio a fio, puxando. Provas, tentações.
Quando fala em tentação, eu tenho um irmão que é militar, e ele me contando que eles foram chamados para fazer doação de sangue, que o irmão estava numa situação complicada, e ele foi. E ele estava lá doando, ele olhou para um rapaz, jovem rapaz, sentado com papel na mão, mas o homem estava com o olhar assim, perdido. E meu irmão se compadeceu com aquilo. E chegou próximo e disse assim: meu amigo, você está bem? Eu estou vendo o teu olhar, você não está bem. E aí ele, sem olhar para o meu irmão, olhou e disse assim: pensa numa mulher bonita. E meu irmão olhou para ele, achou estranho, né? O homem já começou assim: pensa numa mulher bonita. E ele com papel em mãos. Nunca traí minha esposa, mas com essa tentação eu não resisti. Fomos para o motel. E quando terminou a relação, uma voz me disse aqui dentro. E meu irmão ouvindo ele contando: tu estás contaminado. Voltou para a casa da esposa, né? Pro seu lar. E aí? Ele teria que aguardar 6 meses. Sem ter vida conjugal. Para poder fazer o exame e saber se ele estaria positivo ou não. Mas o que ele ia dizer para a esposa? Então fez de conta que não tinha ouvido aquela voz. E estava ele agora, 6 meses depois, com resultado em mãos, positivo. E ele tinha acabado de saber a notícia que sua esposa estava grávida. Olha o que a gente faz da vida da gente. Por causa de sexo, ele está contaminado. E meu irmão, ele ouvindo a história, o que o meu irmão podia falar? Meu irmão ficou boquiaberto. A esposa deve estar contaminada. E o filho, que ainda nem nasceu, graças a Deus hoje tem tratamento, mas essa mãe, se ela tiver positivo, ela nunca vai poder amamentar seu filho. Porque um cidadão não soube resistir a uma tentação. Então, quantas vezes a gente larga a família por causa de sexo? Ainda diz assim: não, mas é muito bom fazer lá com ela. Chega a dar nojo de ver o nível de evolução moral nenhum. Então, você ia falar, querida? Não, ia falar que a esposa vai descobrir da pior maneira. Vai descobrir da pior maneira, porque ela vai ter que fazer o exame, ela está grávida. É muito triste. Então, olha, os princípios kármicos é o quê? É a lei da ação e reação. Desenovelam-se com as horas, pouco a pouco. Provas, tentações, crise salvadora. Gente, você vai dizer: mas Tia, não teria que passar por isso? Não, gente. É uma tentação, ele cai se quiser. Tirou zero. E ainda se comprometeu. Provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata, na ordem que se nos recapitulam oportunidades e experiências, qual ocorre a semente que, devidamente plantada, oferece o fruto em tempo certo. Certo, na hora certa vem a historinha, vem um processo kármico para acontecer. E aí, vai tirar 10? É o teste. Às vezes você está na relação, é aquele momento mais difícil. Aí aparece aquele cão que tu namorou há 15, 20 anos atrás e coincidentemente você o encontrou. E o teu casamento tá lá, olha. E ele diz: nunca te esqueci. Nunca te esqueci. Tu diz: é pronto, é esse, é o amor da minha vida, não foi à toa. Larga tudo, larga marido, larga a esposa, larga tudo. E aí? Então, o que a pessoa faz? Larga tudo. Mas era essa a prova. Era nesse momento difícil que você teria que firmar o teu compromisso. Bateu, 0, nota vermelha. Reprovado. Aumenta a Bíblia. Aumenta. Por isso que ele diz: oferece o fruto em tempo certo.
Oportunidades e experiência na hora exata. O matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança. Então, ele pode, antes do casamento, pode ter muita doçura, muita esperança, um amor para sempre, até que a morte nos separe, né? Coisa mais linda. Mas isso não impede que os dias subsequentes, daí ele usar o termo aí do novelo, né? Em sua marcha incessante, trago aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. A mudança espera todas as criaturas nos caminhos do universo. Olha, a mudança espera todas as criaturas nos caminhos do universo, a fim de que a renovação nos aprimore. Tem que mudar, vai repetir o mesmo erro? A jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi, no passado, em existências já transcorridas, a vítima de nós mesmos, quando lhe infligimos os golpes de nossa própria deslealdade ou inconsequência. Começa aquela relação bem maravilhosa, né? Que flor. E lá pelas tantas, a fofa vai se transformando em uma bruxa na tua vida. Quem te garante que isso aí não foi lá atrás? Nossa própria deslealdade ou inconsequência? Convertendo-a na mulher temperamental ou infiel, que nos cabe agora relevar, perdoar, gente, e retificar. Retificar aí é corrigir. O rapaz disse, então, se tu está passando pelo exemplo, agora é tua vez de ceder. Atrás tu aprontou que só, agora tá aqui. Olha, não é fácil não. Por isso é que ele começou lá no iniciozinho, ninguém vai obrigar ninguém não, cada um sabe aonde aperta o calo. Mas eu só quero te dar aqui uma dica. Plantou, colheu. E o fato de você deixar, dizendo eu vou me libertar, não quer dizer que você se libertou. É difícil. É muito difícil. Porque isso mexe com um brio. Se para a mulher é difícil, né? Ela lidar com a traição do homem, para o homem também não é nada fácil. Vendo a traição da esposa. Tia, eu não quero viver uma cena dessa. Não casa. Acho que nem a tia. Te segura, né? Te segura, não casa. Porque casamento versus encrenca. Olha lá. O rapaz, o fofo, distinto que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, né? Basta às vezes, será provavelmente depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la a carregar todo um calvário de aflições, incompatível com os anseios de ventura, ou seja, de alegria que lhe palpitam na alma. Esse mesmo rapaz distinto, porém, foi no pretérito, em existências que já se foram, a vítima dela própria, quando, desregrada ou caprichosa, lhe desfigurou o caráter, metamorfoseando no homem vicioso ou fingido que lhe compete tolerar e reeducar. Tá pra ti? Tu entendeu? Precisa explicar isso aqui? É, gente. Toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, ansiando por não nos desligarmos desse alguém, para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas
que antes não víamos. Tu jurava que era o Romeu e ele jurava que ela era a Julieta. Estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós. Meninas, ficou a dica, entendeu? Olha pro fofo e diga: oi, querida, eu te dilapidei todo, né? Agora eu tô tendo que aqui resgatar essa encrenca, né? Essa coisa fofa enfiada no sofá. Se for um marido bom, ainda bem que eu dilapidei pouco. Se for um marido bom, louvado seja, não dilapidei. Se dilapidei foi bem leve, né? Olha lá. Olha, gente, de criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos. Tá vendo? No passado, não só a cobrar-nos o pagamento de contas certas, mas, sobretudo, olha a palavra aqui, o Emmanuel é danado, a esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. Aí é para acabar, Emmanuel. Tá, olha os casais, as meninas e os meninos estão se rebolando aqui na cadeira, porque não é fácil isso não. Mas ele já começou, por isso que ele pegou lá, Livro dos Espíritos, 167, qual o fim objetivado com a reencarnação, viver um grande romance maravilhoso, achar um Richard Gere, né? Que pague todas as contas, que me leve para assistir uma ópera de jatinho, compre um vestido vermelho belíssimo, um cordão de brilhante. Ei, cartão ilimitado. Cartão ilimitado, vai lá, compre, né? É isso? Qual o objetivo? Fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Nada de cartão ilimitado, nada de jatinho, nada de ópera, não. Melhoramento progressivo da humanidade. Aguenta firme. Sem isto, onde a justiça? Para finalizar, vocês entenderam porque ele colocou a 167? Mas, sobretudo, a esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. A união suposta e infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito. Olha, você vai olhar pro fofo, te dilapidei tanto, querido. Vem que eu vou te educar. Não, eu vou tolerar. Gente, educandário bendito. Então olhe para o seu casamento, olhe para o seu lar, agradeça ao Senhor, que educandário bendito tu me destes, né? Louvado seja, Senhor, me dê força. Onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, então ele já deu aqui uma puxada. Se você está abandonando a relação, isso quer dizer que você é um espírito desequilibrado e nada afetuoso. Desertou. Para ser um educandário, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, então, se é equilibrado, se é amoroso, não vai abrir mão do casamento, vai continuar. Caso contrário, é desequilibrado e nada afetuoso. Entendeu? Longe de abraçar a deserção, ele aceita, sempre que possível, o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita. Então, ou que mereceu no processo expiatório, ou que necessita no processo de provação. Entendeste? Então, a expiação, eu vou reparar o mal que eu fiz, é o espelho. A provação, eu preciso passar por essa prova. Eu gosto sempre de colocar a Memória de um Suicida, Roberto de Canalejas, que ele precisava passar por uma prova. A traição da esposa. Século XVII.
Naquela época, um homem poderia matar a esposa, ele tinha direito, lavar a honra, não era isso? E ele, com a traição da esposa, ele não suportou e cometeu suicídio. Aí, séculos ali espiando, teve que espiar por causa do suicídio. Ninguém nasce para cometer o suicídio. Quando ele conseguiu recuperar várias reencarnações no processo para poder equilibrar o seu corpo perispiritual, Roberto, o senhor tem uma lição que ficou pendente. Qual é? Você precisa viver a experiência da traição de uma relação. Tá bom, vai lá, mas por favor, dessa vez acerta. Olha os anos que você já perdeu só por conta de uma traição. Você até se matou. Aceita que dói menos, como diz, né? E aí ele veio, viveu uma nova experiência, atraiu, olha a história do espelho, atraiu uma fofa desse nível e acabou novamente traindo. Só que dessa vez, graças a Deus, ele nem mandou matar, nem se matou, perdoou e continuou a viver a vida dele. Não com ela, mas continuou vivendo. Mas tirou um 10. Porque para ele era uma prova. A prova era o quê? Não mata, não se desespere. Não. E é tão interessante, se ele cometeu suicídio, isso mostra o quão frágil ele era nessa área. Para finalizar, gente, longe de abraçar a deserção, aceita sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu, ou de quem necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, liberando-se das sombras de ontem para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo para os domínios da luz. E assim, com a graça de Deus, nós finalizamos mais um estudo, mais uma mensagem da obra Vida e Sexo. Obrigada, mestre amado, amigos espirituais, por esse momento de reflexão e de estudo. Aqui estudando, nos percebemos da lógica da vida terrena e da vida em relação. Que nós, Senhor, no nosso cotidiano, possamos recordar que não existe absolutamente nada que venhamos a passar, né, na nossa vida terrena que não tenha um propósito, seja de expiação ou de provação. Que nós possamos, na condição de espíritas que somos, lembrarmos no nosso dia a dia que somos espíritos milenares e que a nossa história não começou nesta encarnação. A nossa história também já é milenar. Obrigada, mestre. Que nós possamos nos esforçarmos para sermos instrumento teu, não mais um instrumento do mal. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos espirituais. E obrigada, Deus, nosso Pai Criador. Que assim seja.